Estamos estudando a carta aos Efésios durante os meses de outubro e novembro, na série, como é o nome da nossa série, gente? Vamos ver aqui, Herdeiros do Reino, quem são e como vivem. Hoje nós vamos falar de como vivem os herdeiros de Deus, os herdeiros do reino de Deus. Capítulo 4, verso 1 da carta aos Efésios. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira, o que, gente? Digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Está falando aqui da vinda de Jesus ao mundo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Está falando aqui da ressurreição e ascensão. A fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para, me ajudem, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como o que, gente? Crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos meter essa última parte. Na medida que cada parte realiza a sua função. Nós vimos aqui o texto que lemos, e eu quero mostrar para vocês que a intenção do apóstolo Paulo nessa pregação é falar sobre saúde. Falar sobre saúde espiritual. A gente fala de saúde para o corpo, a gente fala de saúde financeira, a gente fala de saúde econômica do nosso país, e o tema aqui é saúde espiritual. E aí a pergunta, quais são as marcas de uma comunidade, de um povo, dos herdeiros e herdeiras, em uma igreja local? Quais são as marcas de uma igreja saudável? E a gente observa que ele colocou para nós aqui 3 pontos. A primeira delas é a unidade, a segunda delas é a diversidade, e a terceira delas é a maturidade. Então, nós vamos ver um pouquinho disso agora. Vamos falar sobre unidade. Se você perceber, ele começa com a seguinte expressão. Leia comigo o capítulo 4 de novo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. A primeira coisa que ele pede ao falar de unidade é que nós devemos viver essa unidade por uma razão muito simples. É que somos, essa unidade, antes de mais nada, decorre de um chamado celestial. Quando ele diz, vivam de acordo com a vocação. Vocação aqui é chamado. Vivam de acordo com o chamado. Esse chamado que foi feito por Deus, é um chamado celestial. Por isso, por que nós estamos aqui? Vamos responder essa pergunta? A gente está aqui por convocação do PT, a gente está aqui por convocação do PSDB. Quem nos convocou a estar aqui hoje? Seria o Bolsonaro, seria o Temer, seria, enfim, o Lula. Quem nos convocou? Quem nos chamou para ser igreja? Me responda isso. O Senhor. Ele nos deu esse chamado. E esse chamado único para o seu corpo, para o seu povo, é o que nos faz um. Então a primeira coisa é o seguinte: nós precisamos viver essa unidade, que é a primeira grande virtude, a primeira grande marca de saúde de uma igreja, e vivemos isso em decorrência de um chamado celestial.
A segunda coisa que a gente vê no texto é que ele nos convida a viver como Cristo. Essa unidade no viver. Essa unidade no viver como o cabeça, como Jesus. Leia comigo, por favor, aí o verso 2. Sejam completamente o que, gente? Humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, e façam todo o quê? Esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O convite à unidade em uma igreja saudável, em uma igreja que aparenta as qualidades de Jesus, é que ela não só vive a unidade, porque tem um chamado único para os seus membros, que foi o próprio Deus que nos convocou, e segundo, essa unidade acontece a partir do momento que nós somos chamados a viver como Jesus. E aí Paulo diz o que aqui? Ele diz o seguinte, ele começa dizendo assim, ele diz, sejam completamente humildes e dóceis. Então, humildade e docilidade é uma marca de Jesus que a igreja precisa carregar, e isso a torna una. O que é humildade, gente? Eu vou facilitar a vida para você. Quando ele diz, vivam todos, sejam humildes e dóceis, ele está querendo dizer para nós, não se autoexaltem. Onde há autoexaltação, não há unidade. Já percebeu isso? Onde alguém quer ser melhor do que o outro, não há unidade. Quando o marido quer se exaltar sobre a esposa, não há unidade. Quando a esposa quer se exaltar sobre o marido, não há unidade. Quando o chefe quer se exaltar sobre o subordinado, não há unidade. Pode haver respeito, pode haver chefia, mas nunca unidade. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, que nós vamos alcançando a unidade à medida que nós vamos vivendo como Jesus. E viver como Jesus é ser humilde. Ora, Deus nos deu a maior prova de humildade, gente. O próprio Deus encarnou, o próprio Deus foi servo. Ao invés de ser coroado pelos apóstolos, ele lavou os pés dos apóstolos. A beleza da humildade se torna cada vez maior quando pessoas em níveis mais altos, em títulos, ou em riqueza, ou em posição, elas vivem ali não para se exaltar diante dos outros, mas para servir os outros. Ser humilde é ser servo. Ser humilde é não deixar que as nossas conquistas nos subam a cabeça e nos façam exaltar diante das pessoas. E o que é ser doce? Ser doce é o contrário de ser amargo, de ser ríspido. O tratamento doce que nós precisamos ter uns com os outros enquanto o corpo de Cristo. Isso não pode nunca fugir da nossa mente. Nós devemos ser doces como o nosso Senhor é doce. Nós devemos tratar uns aos outros com docilidade. E ele vai à frente, ele diz o seguinte, ele diz, sejam pacientes. Isso é viver como Jesus, ter paciência. Onde não há paciência, não há paz. Onde não há paciência, não há unidade. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você fica pensando, eu recebi algo hoje de manhã que eu faço questão de contar para vocês. Eu recebi um pedido, deve ser certamente de alguém que não conhece a Cidade Viva ou não está aqui há muito tempo. Pastor, eu queria sugerir que fosse construído lá uns quiosques para a gente passar os finais de semana e pagar um preço módico, né, para as pessoas que não podem, para que elas possam participar, assim como nos acampamentos de adolescentes, para que tenha um jeito das pessoas participarem. Bem, ou essa pessoa não nos conhece, ou talvez ela tenha esquecido. O que sempre dissemos aqui na nossa comunidade é que não deixe de participar de nada por falta de dinheiro. Vá lá e diga, eu não tenho, eu quero participar, mas eu não tenho condição. Ninguém é privado, a não ser pelo próprio orgulho. Agora, às vezes, há pessoas orgulhosas que não querem dizer que não podem, né? E aí nunca vão alcançar porque não pedem. E Jesus disse, peça para receber. Se você não pedir, você não vai receber. Isso é muito lógico. Mas o que é que eu estou falando sobre o aspecto da paciência? Às vezes, nós não entendemos o grande quadro dos projetos de Deus enquanto comunidade, nós nos impacientamos, porque às vezes não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Quer um segredo, quer um conselho bom para que você viva feliz, em paz e unidade? Tenha paciência para ver o que Deus vai fazer no momento certo e no tempo certo. Não se antecipe, porque a sua antecipação não vai acelerar o plano de Deus no fazer e no realizar o que quer que seja. Amém, pessoal? Então, nós somos convidados a viver em unidade, primeiro por um chamado único, no viver como Cristo. E qual é o terceiro ponto, a terceira repercussão de vivermos em unidade? Vamos lá, na confissão do mesmo evangelho. E aí Paulo começa a dizer para nós aqui, o apóstolo, ele diz aqui no verso 4, leia comigo, há um só corpo e um só
Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Como é que a gente vive unidade enquanto igreja? Quando a gente confessa o mesmo evangelho. Esse evangelho que diz que o Filho de Deus veio ao mundo, morreu por mim e por você, foi à cruz pelo meu pecado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esse é o credo da igreja cristã. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Então veja bem, eu não posso ter unidade espiritual com uma pessoa que não pensa como eu. Mas eu posso ter o quê? Eu posso ter cordialidade, eu posso ter tolerância. Qual é o problema da turma do politicamente correto? A turma do politicamente correto hoje diz para mim, não, sabe, as religiões têm que se unir, concordo. Precisa se unir em que sentido? Para o bem da cidade, eu chamaria de unidade cidadã. Agora, eu não posso ter unidade com quem nega que Jesus Cristo é o Senhor. Eu posso ter respeito, eu posso ter tolerância, mas se eu não comungo do mesmo ideal espiritual, eu não posso ter unidade. E o que Paulo está querendo dizer, que essa unidade entre nós decorre exatamente disso. Há um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Pai. E aqui ele está descrevendo o que nos unifica em torno do Evangelho. Então o que é que a gente está vivendo hoje? As pessoas estão confundindo unidade com tolerância. Ou melhor, elas querem dizer que o que quer das pessoas é tolerância, quando no final das contas o que elas querem é uma unidade cega em torno de princípios que não são iguais. Eu posso respeitar quem defende o casamento gay? Posso tolerar, sentar junto? Posso oferecer um churrasco na minha casa? Posso, mas eu não posso dizer que eu tenho unidade com a pessoa que pensa assim, porque isso não é bíblico. Ponto. Respeito para todos, tolerância para todos. Devemos, enquanto igreja, inclusive, sofrer para que as pessoas tenham o direito de defender os seus pontos de vista. Precisamos sofrer para que as pessoas que não pensam como nós tenham voz e vez. Mas nós não podemos nos obrigar a ter unidade com quem, dentro dos parâmetros básicos da fé cristã, não estão na mesma página. Então, que isso não é desamor. Não é desamor não ter unidade em torno de questões espirituais. Desamor é não ter tolerância. Desamor é não ter respeito. Desamor é não dizer assim, olha, eu não concordo com você, mas eu quero morrer, sofrer, para que você tenha o direito de defender o que você pensa. Agora, com todo o direito que eu tenho de pensar diferente de você. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo num período de um paz e amor e unidade que não é bíblica. Não dá para ter unidade em torno daquilo que nós não entendemos como verdade. Não dá para entendermos assim. É isso que a igreja precisa entender, com muito amor, com muito respeito, sabe, lutando contra toda forma de homofobia, contra toda forma de discriminação, mas isso não significa que estamos na mesma página. A unidade espiritual passa pela unidade da percepção do que é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele tem começo, meio e fim. Amém? Então, esse é o ponto. Precisamos viver uma unidade na confissão do mesmo Evangelho. O que sair da unidade deve ser visto como o quê? Respeito, tolerância, amor, apoio. Então, pastor, você se reuniria com o pessoal do centro espírita, do terreiro de Macumba, para a gente lutar contra a violência em João Pessoa? Lógico que eu me uniria. Isso aí é a chamada unidade cidadã. Não é unidade espiritual. Unidade espiritual tem seus parâmetros. E é isso que ele está querendo dizer para nós. E a gente, para ter essa unidade, gente, para ter paz, para viver em unidade, Paulo diz o quê? Volta só um pouquinho e lê o que ele diz assim no verso 3. Lê aí comigo o que ele diz no verso 3. Façam todo o para conservar a unidade do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês conhecem a lei da gravidade, não conhecem? Me permitam usar esse negocinho que eu ganhei de presente aqui, bem discreto. Verde limão. Se eu soltar esse negocinho aqui, ó, qual foi o esforço que eu fiz para ele cair no chão? Por quê? Porque a lógica que reina nos princípios da ciência, no planeta Terra, existe uma lei de gravidade que faz com que esse objeto caia, despenque. Eu não preciso de esforço. É daqui que vem aquela teoria que diz assim, é mais fácil
do que empurrar bebo na ladeira. Por quê? Porque você está ali unindo-se à lei da gravidade. Pif, bebo. É natural. Difícil é você levar o bebo para o topo da ladeira. Você vai ter que arrastar o bêbado. Vocês entenderam, gente? Então veja bem, quando Paulo fala de esforço, ele está falando mais ou menos assim: se por um lado isso aqui acontece, é natural, por outro lado ele diz: esforcem-se para viver em paz no corpo de Cristo. É como se eu pegasse esse banco aqui e eu vou levantar. Eu estou fazendo esforço. Aqui é uma força, a massa vezes a gravidade. Eu tenho que me esforçar para levantar esse banco. Para mantê-lo aqui, ele pode ser até levinho, mas depois de um tempo o braço cansa. Por quê? Porque o braço está brigando com a força natural de gravidade que o faz naturalmente despencar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Serve para o seu casamento. Paz no casamento não vem por gravidade. Paz no casamento vem por esforço. Paz no seu grupo pequeno não vem por gravidade. Paz no seu grupo vem por esforço. Paz nos seus relacionamentos não vem por gravidade, ele vem por esforço. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: para vocês viverem em unidade, vocês têm que o quê? Se esforçar. Então, recapitulando, nós vimos que a unidade se dá na confissão do mesmo evangelho, a unidade se dá no viver como Cristo, e a unidade se dá como decorrência de um chamado celestial único. E aí eu passo à frente, a terceira marca é a diversidade. Ele fala aqui então da diversidade. A diversidade é a segunda grande marca de saúde de uma igreja. O que é que isso diz para mim? Isso diz para mim que, embora sejamos unos, não somos necessariamente unânimes naquilo que fazemos, ou nos dons que nós temos. Nós não somos, unidade não significa uniformidade. Há uma diferença, pastor? Qual a diferença de unidade para uniformidade? Você pode ser uno com pessoas diferentes, mas você não é necessariamente uniforme com todos, ou seja, não há uma uniformidade. Aqui não tem ninguém igual a ninguém aqui. Se a gente colocar aqui uma análise, a gente pode ter pontos parecidos, o cabelo de um parecer com o outro, a barriga de um parecer com a outra, o bucho parecer com o bucho de outro, enfim, nós somos diferentes, né? E essa é a beleza do reino, né? Essa é a beleza do reino, é a diversidade. Paulo começa então a falar que essa unidade ela é presenteada com a diversidade, onde cada pessoa tem sua função, onde cada pessoa ocupa um lugar bonito no reino de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, você que se sente acabrunhado, desvalorizado, eu quero dizer uma coisa para você, o texto é muito claro, Deus deu para você dons do Espírito Santo, e se Ele te distribuir uma parte daquilo que Ele tem em totalidade, é porque você é sim importante nesse corpo, mas você é diverso, você não precisa pregar como eu, você não precisa cantar como os meninos, você talvez nem precise estar na porta fazendo isso ou aquilo ou dando aula, mas você tem peculiaridades. Esse mundo de hoje quer colocar todo mundo numa gaveta e dizer que é todo mundo igual. Tem que ter todo mundo igual, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. No final das contas, estão querendo criar humanoides, ao invés de vivermos a humanidade diversa que Deus nos deu. Então Paulo ele começa a falar assim, lê comigo, vai para o texto. Aí ele começa a dizer por que nós somos diversos. Verso 7, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme o que, igreja? Conforme o que, igreja? A medida repartida por Cristo. Ou seja, ele está falando que Jesus repartiu alguma coisa conosco, deu um pedacinho dele a cada um de nós, nos fez pequenos cristos, que só serão como Jesus, quando viverem a plena unidade, nos pedaços que receberam do Senhor. Nós somos uma realidade em pedaços, nós só somos inteiros quando o mosaico das nossas diferenças se encontra no corpo de Cristo. Isso é a beleza do corpo de Cristo. E ele diz assim, a cada um nos foi dada, verso 7, a graça conforme a medida repartida pelo que, gente? Por Cristo. Aí ele vai, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muito prisioneiros e deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Ele está falando aqui em linguagem de guerra. O que é que acontece nas guerras? Quando o reino vencedor conquista o reino vencido, o que é que acontece? Ele pega os despojos da guerra. O que são os despojos da guerra? São as riquezas daquele povo vencido, certo?
Um reino vai, vence sobre o outro reino e pega os seus despojos, as suas riquezas, e traz e distribui entre os seus súditos. É isso que acontece. Me diga uma coisa: de quem é a terra? Do Senhor. De quem é a família? Do Senhor. De quem são as dádivas da vida? Do Senhor. O que é que o pecado faz com isso? O pecado nos aprisiona ao reino das trevas. E o príncipe desse século, Jesus diz que é Satanás. Quando Jesus vem à cruz e morre para nos conquistar de volta para Deus, o que é que ele faz? Ele conquista todas as dádivas da graça de Deus para nós. E quando ele faz isso, ele distribui os despojos para nós. E ele dá um pedaço para cada um. Ou seja, o meu pedaço é diferente do seu pedaço. O seu pedaço é diferente do pedaço do irmão. E aí a gente recebe esse pedaço. Quando é que a gente se torna um? Quando nós pegamos os pedaços que Deus nos deu e juntos nós construímos o todo que Deus quer que construamos. Sim ou não? Sim ou não? Estão todos na mesma linha? Porque ele está dizendo isso aqui. Aí ele diz como é que ele faz isso. Como é que essa diversidade acontece? Diz Paulo, ó. Como é que ele acontece? Primeira coisa, ele diz aqui, ó, no verso 11. Primeiro grupo de dons. Ele escolheu, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Certo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu dividi aqui o grupo das dádivas de Deus na igreja local. Primeiro grupo de dádivas. Deus nos dá à igreja a diversidade que inclui a realidade onde os líderes, que são dons de Deus para a igreja, treinam e equipam os santos. É o que Paulo está dizendo. Ele diz que Deus escolheu a liderança da igreja para equipar os santos. Deu a liderança como um presente com instrumentalidade de capacitar os santos. Aí eu pergunto, a liderança da igreja é fácil de se identificar, mas quem são os santos? Quem são os santos? Eu quero saber, cadê os santos da Cidade Viva? Onde estão os santos dessa comunidade? Levanta a mão, meu amigo. Mas alguns vão pensar, mas pastor, os santos não é aquele pessoal que fica lá, né? São Benedito, São Tomé, São Francisco de Assis, o futuro São Padre Cício, Romão Batista. Quem são os santos? Escuta, ele está falando aqui dos santos, a Bíblia fala dos santos como o corpo de Cristo. Mas como é que eu sou santo se eu sou pecador? É exatamente, ser santo não é ser perfeito, ser santo é ser separado por Deus para a perfeição. Então, Deus nos separa para uma obra, tá certo? Aí o que ele faz? Ele pega a liderança da igreja para capacitar os santos. Eu vou até perguntar agora, como é o nome do santo? Aí você vai dizer seu nome, tá certo? Como é o nome do santo? Como é o nome do santo? Não. Só as mulheres. Como é o nome do santo, da santa? Como é o nome do santo? Beleza, é isso mesmo. Vocês estão no caminho certo. Aí, gente, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que esses santos são capacitados pela liderança, que também são santos, para que eles façam a obra do ministério. Como é que então acontece a diversidade no corpo de Cristo? Primeiro, Deus escolhe líderes, abençoa esses líderes, para que esses líderes abençoem os santos, e os santos é quem façam a obra do ministério. Então leiam comigo, como é que acontece essa diversidade? Leiam comigo, onde os líderes, que são dons de Deus para a igreja, treinam e equipam os santos. E o segundo ponto, onde os santos, quem são os santos? Toda a igreja realizam o trabalho ministerial. Pastor? Quer dizer que quem faz o negócio acontecer são os santos? Meu irmão. O problema é que pegaram um santo líder e transformaram ele no jumento da igreja. Entendeu? E aí todo mundo acha bom, porque nós criamos um paradigma nas igrejas, que para mim, sinceramente, é diabólico. A reforma da igreja cristã vai se celebrar 500 anos ano que vem. Eu escrevi um artigo para ser publicado em um livro que vai sair ano que vem, sobre os 500 anos da reforma e suas repercussões no Brasil. E o meu capítulo é exatamente sobre isso. É sobre a incoerência de um cristianismo que continua dependendo dos líderes para fazerem a obra do ministério,
quando a obra do ministério não foi dada aos líderes. O que foi dado aos líderes? Volta, Pai! O que foi? Diz aí! Onde os líderes treinam e equipam os santos. E onde, agora você fala com a boca bem grande, vamos lá. Onde os santos, toda a igreja, realizam o trabalho do ministério. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, experiências minhas nesses últimos anos. Assim, quando eu sou convidado, eu não cobro para fazer casamento, nem a gasolina do meu carro. Eu cobro. Eu não cobro para pregar, eu não cobro para ensinar, eu não cobro para fazer nada. Se quiserem me dar alguma coisa, eu também recebo. É lógico. Porque não receber seria eu seria descortês. Ainda que eu pegue com a mão e dê com a outra. Mas eu não cobro para fazer nada. Isso me dá uma possibilidade. Eu não sou profeta que recebe para dizer o que as pessoas querem ouvir. Eu digo o que eu quero dizer e ponto. Ou seja, eu sou convidado para não voltar mais. Então, a minha especialidade ministerial é não ser convidado de novo. E que para mim também não vai mudar nada na minha vida. E aí o que aconteceu? Eu fui para um congresso de pastores, 600 pastores batistas. E eu fui dizer, gente, vamos entender aqui comigo. Qual a missão do pastor? Mas não, fazer os casamentos, né? E aí você vai conversar com os caras, você está cansado? Estou. O que está cansado? Meu irmão, é muita visita, meu amigo, para fazer, é muito casamento para fazer, é muito batizado, é muita consagração de pets, é muita consagração de carro, é muita festa de aniversário, é muito enterro. Um dia desse foi convidado para o velório da cachorra da diaconisa, e ele foi para o velório da cachorra da diaconisa. Escute, não, gente, eu estou falando de vida real. Vida real. Quem é de igreja pequena sabe que isso é uma realidade. O pastor é o jumento da igreja. Por que ele é jumento? Primeiro porque ele se deixa ser jumento e no final das contas ele gosta de ser o jumento necessário. Eu disse, vocês gostam de ser o jumento necessário na igreja. Vocês estão errados. Pensem comigo. Casamento. Eu fiz 40 casamentos em um ano aqui. 40. Foi quase isso. Foi um pouquinho. Imagina o que são 40 casamentos para um pastor, tá certo? Então, são 40 casamentos, que significam 40 semanas sem eu estar com o Samarinha e com os meninos, certo? 40 finais de semana. E aí, eu me dei ao luxo, aliás, eu não me dei ao luxo, eu dei às pessoas o direito de me colocarem para fazer um casamento no dia 30 de dezembro de um certo ano. Marcado para 8h30, a noiva chegou 10h30, e eu fiquei lá plantado, feito um jumento. Tá? E aí o casamento eu comecei às 11 horas, e aí foi testemunho, disse de político e cada um que falasse. O bicho acabou, foi quase 1 hora, com 12h10. Acabou no último dia do ano o casamento. Aí a noiva chegou para mim, pastor, que bênção que o senhor veio. Vai ficar para a recepção? Não, minha irmã, não vou não. Porque isso não é hora de recepção mais não. Eu vou para casa, minha irmã. Vou para casa que eu estou cansado. Eu tomei uma decisão a partir daquele dia. Eu entendo que a minha função essencial não é fazer casamento, não é batizar, tanto que a gente está dividindo, quem está fazendo os batismos com a gente são os líderes de conexão. Pegamos na igreja 4 homens bem casados para dividir conosco a tarefa de oficiarem nos casamentos em nome da igreja. Se você ler os primórdios da igreja cristã, livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo, aliás, Paulo não estava lá ainda, mas o colégio apostólico, Pedro, Tiago, se reuniram e disseram, gente, está pesado demais para nós. A gente está tendo que sair para visitar as pessoas, levar comida, e oração, e não sei o que. Vamos fazer o seguinte, não é esse o nosso chamado. Nosso chamado é capacitar para que a igreja faça isso. É treinar a igreja para que ela faça a obra do ministério, e não nós fazermos a obra. Foi quando eles criaram os diáconos. E os diáconos entraram na roda também na igreja, porque diácono nos dias de hoje está querendo ficar aqui só de paletó bonito e se vir na ceia. Que conversa é essa? Isso não é trabalho não, se virar mesas é ir para fora. É visitar as viúvas, é cuidar de quem está lá fora. E assim sucessivamente os demais ministérios da igreja. Gente, eu estou dizendo uma coisa que não dá ibope para mim. Eu cheguei para um pastor chegou para mim e disse, mas Sérgio, você está dizendo que ele não tem que estar se preocupando com isso, está visitando todo mundo, e aí, e eu vou fazer o quê? Eu digo, vai estudar, brother. Porque eu tenho certeza que teu sermão deve ser uma porcaria. Como é que você está dizendo isso?
Por quê você está dizendo isso para mim? Porque você não tem tempo. Você não tem tempo de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, que é treinar a igreja. E para treinar você tem que aprender. Ou tu acha que o cabo faz o preze assim, esse bichinho assim, do nada. Que faz o estudo aqui, nem entrou na minha cabeça. Vem Jesus, mete na minha cabeça, que eu vou dizer alguma coisa. Sem essa de estar tentando o Espírito Santo. O líder da igreja tem que ser estudioso contínuo da palavra de Deus. Contínuo. Faz somente 18 anos que eu não paro de estudar. E não sei de nada ainda. Porque quem vai fazer a obra são os santos. E aí, gente, o que é que se cria? Cria-se uma simbiose diabólica, onde o pastor, no final das contas, acha bom ser imprescindível, e onde a igreja acha bom não ser demandada, porque tem o jumento para fazer o trabalho. Há uma crise tão grande nesse negócio que eu tenho até medo quando eu entro no banheiro dos homens aqui. Os cabas botam o olho em mim assim, eu digo, o que foi, rapaz? Pastor, você aqui? Eu digo, irmão, eu não consegui a fórmula da transubstanciação das fezes ainda não. Eu tenho que vir fazer. Eu tenho que resolver esse problema por mim mesmo. Eu sou gente. Sou gente, tenho mulher, tenho menino, pago conta, tenho enxaqueca 3 vezes por semana. Que no meio desse riso se produz a reflexão. A grande revolução que Deus vai fazer no mundo, não é quando mais gente for para o seminário estudar para ser pastor. É quando mais membros e santos da igreja entenderem que são portadores do Espírito Santo e forem empoderados por suas lideranças para transformarem João Pessoa, a Paraíba, o Brasil e o mundo. Essa é a minha missão de estar aqui. É treinar vocês, ensinar vocês, ajudar vocês a irem lá na frente. Porque o que acontece? Quando a diversidade não é celebrada, a gente não entra na terceira marca de saúde da igreja, que é a maturidade. Veja só, unidade, Paulo depois fala dessa diversidade, onde há uma divisão de tarefas, e ele fala de maturidade. Olha o que é que ele fala sobre maturidade, vamos ler comigo, estamos acabando aqui. Ele diz assim, vamos ler, ele fala assim, verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o que, gente? Edificado, até que todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a o quê? A maturidade. Deus quer que cada um de nós encontre a maturidade espiritual. Não existe saúde espiritual com a eternização da infância espiritual. Você pode ser criança na fé, pode, na sua conversão, você tem que ser adulto na fé, você tem que ser maduro. E aí o que é que nós vemos aqui? Até que todos alcancemos, leiam aí 13, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Quando é que nós vamos chegar à maturidade? Quando nós atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Qual é o propósito? O propósito é que não sejamos mais como o que, gente? Como o que? Crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, juntos, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você não alcança a maturidade, você é presa fácil na mão de líderes inescrupulosos. É o que Paulo está dizendo. Homens que induzem ao erro. Homens que vão coordenar a sua vida, que vão coordenar a sua mente, que vão dizer o que é que você tem que fazer. A quem você vai ter que prestar conta se teve prisão de ventre, se viajou, se pode viajar, se pode estudar, se pode fazer isso, se não pode fazer aquilo. Certos modelos de discipulado, que no meu entendimento não são o que Deus deseja para o alcance da maturidade. O pastor é coach, o pastor não é dono da vida de ninguém. Se tiver algum profeta que quer coordenar o que você vai fazer, este cara está lhe levando para o buraco. Se tiver alguma profetisa que coordena os seus passos de segunda a sexta, você está sendo conduzido ou conduzida como menino por todo o vento de doutrina. É o que a Bíblia diz. Então, quando a maturidade vem, o que é que a gente experimenta? A gente experimenta, em primeiro lugar, a gente experimenta essa maturidade no parecer com Jesus.
E aí ele é a minha medida de maturidade, né? Alcancemos a plenitude. Então, a maturidade me faz parecer mais com Jesus. Segundo, a maturidade me faz ter o quê? Estabilidade, o quê, igreja? Leia aí, por favor. Doutrinária. Quando você se deixa usar, sabe quando é que eu mais aprendi a Bíblia? Que eu mais me interessei a estudar a Bíblia? Quando o pastor Kerly Carneiro, lá na primeira igreja, eu tocava teclado na banda Gênesis, chegou para mim: Serginho, meu filho, o professor fulano de tal não vai poder vir amanhã não, na escola bíblica, tu dá para ensinar? Eu digo: como tu está me dizendo isso? 10 horas da noite do sábado, para dar aula na manhã, 8 horas, nunca dei uma aula de escola bíblica. Peguei o único livro que eu tinha, era uma Bíblia comentada, nem era das melhores. Passei a madrugada estudando para dar aula sobre um certo tema, e ali eu entendi que nós temos que nos lançar ao campo de batalha, para que a gente possa buscar a maturidade e ter estabilidade doutrinária. As pessoas estão sem estabilidade doutrinária. O que é que acontece? Ele ouve uma coisa aqui, pastor, está dizendo, e vai, aí o profeta diz outra coisa. Um profeta, eu acredito em profecia, acho que tenho um dom de profecia, já profetizei na vida de muita gente. Eu estou falando daquele que chega no seu ouvido e muitas vezes vai te pedir para fazer uma coisa que é contrária à vontade de Deus. E você cai de bobo, de pato, porque você é imaturo. Olha que Deus está me dizendo que você tem que deixar a sua mulher. Esse aí é do cão direitinho, com rabo, chifre e tridente, com tudo, do cão. Não, a pessoa é aquela ali, vai na... Que é isso? Cadê a sua estabilidade doutrinária? É o que Paulo está dizendo: não seja menino. A maturidade também me leva a outra coisa. Ao que, gente? É o que? Eu alcanço na obediência e na vivência amorosa da verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E finalmente ele diz que essa maturidade é alcançada nessa vivência da verdade, nessa vivência amorosa da verdade, onde cada um faz a sua parte. Irmãos, nós estamos no Godstock. Eu vou dizer uma coisa para você: eu acredito em uma revolução consciente da igreja de Jesus. Não o que a gente está vendo por aí. Não a idolatria de líderes, não a idolatria de pastores, não baixar a cabeça para a heresia, para a iniquidade. A igreja do Brasil precisa alcançar a sua idade adulta. Precisamos encontrar a maturidade em Jesus. E aí, gente, o diabo se treme. O povo diz assim: pastor, o diabo tem medo quando eu digo está amarrado em nome de Jesus. Tem nada. Tem não. Eu não tenho nada, eu não tenho medo disso não. Ele tem medo quando você se torna maduro na fé. Aí ele se pela de medo, porque você não é presa fácil. Deus está te chamando, meu irmão e minha irmã, ouça como palavra vinda do Espírito. Está te chamando para te usar para fazer grandes coisas nessa vida. Viva a unidade, viva o que mais, gente? A diversidade e viva a maturidade. E aí você vai estar saudável. Louvado seja o Senhor, que Ele nos ajude, que Ele nos guie, que Ele faça o melhor na nossa vida. Amém, igreja?